Olá, internet! Você está no meu canal. Se você está aqui porque eu te obriguei, você vai ter dor de barriga nos próximos dias. E nem adianta culpar a água da cidade. É apenas a minha praga pegando. Mas se você está aqui por livre, muito espontânea vontade, muito obrigada mesmo. Eu quero dizer que esse vídeo não é um improviso, porque eu já ia fazer uma historinha sobre fatos que rolam ou não com a minha vida. Só que daí eu tive uma crise de ansiedade, eu vi uma amiga minha chorando por causa de ansiedade. E eu achei que era melhor falar desse assunto. Porque eu tenho um monte de historinhas verdadeiras, um monte de historinhas falsas e um monte de historinhas desenhadas sobre coisas que eu gostaria de falar para as outras pessoas. Ou não. Tudo depende da flexibilidade do rabo da lagartixa. Porque o universo é uma lagartixa gigante. Quando ele perde o rabo, muitas coisas acontecem. Não, mentira, eu vou parar de filosofar. Eu quis fazer essa historinha porque eu já não tinha coisas pra gravar, já tava quase chegando amanhã. Sério, de verdade, mano. São 3 horas da manhã agora. E também porque eu jurei solenemente que eu não ia mais abandonar o meu canal. Foi por isso. E porque eu vi historinhas sendo desenhadas do meu estilo na internet, eu também vi começos de vídeo com pessoas ameaçando pessoas do jeito que eu faço. Eu falei assim, meu Deus, mas essa marca registrada é minha, eu tô me imitando, não. Não, enfim, né? Eu quero falar pra vocês sobre a ansiedade, porque eu já tive crises fortes de ansiedade e não é frescura. Ansiedade é uma sensação, tipo assim, que todo mundo vai experimentar em alguma hora da vida e quase todo mundo encara numa boa. Quase todo mundo. Só que para algumas pessoas aradas, tipo eu, o buraco é bem mais embaixo. Eu tenho ansiedade desde quase sempre, qualquer pessoa que conviva comigo demais, ela já sabe disso. Porque o meu nível de ansiedade, ele é ultra, mega, hiper alto, mano, sério. Ele é tão alto que uma vez, eu sei lá o que eu tava fazendo, mas eu tava perdido com meus amigos do judô, tá? E eu tava perdido em algum lugar e meus amigos juram de pé junto que eu tava lutando com a Sara Menezes, tá? Só que eu não tava lutando com a Sara Menezes, tipo, olha lá, pessoas, eu sou a Sara Menezes, né? Sou campeã, não sei o que lá das contas. Vamos lutar, tipo, você conhece o Neymar e vai jogar uma bolinha com ele porque você é muito fã dele. Não. Eu tava lá no torneio de judô e a gente tava numa luta em equipe e, por qualquer motivo, alguém muito genial falou assim, vai lá decidir a luta com a Sara. Gente, e eu juro por Deus, eu entrei no tatame chorando, eu cravei 5 minutos de luta com ela chorando, eu não sei se ela tava deixando, se ela não tava deixando, eu não sei o que estava acontecendo naquela hora, no momento daquela menina. Ela não lembra disso, mas eu lembro, tá? E eu fiquei tipo 5 minutos pau a pau com ela, lutando e chorando, e tomando golpe, e chorando. E se você não entende a comparação disso, é tipo você jogar bola assim, por 90 minutos com o Messi e chegar na boca do gol. Tá? Só que eu fiz tudo isso chorando. Aí eu subi no pódio chorando, eu recebi uma medalha chorando e eu saí na foto em equipe chorando, tá? E se você não tá acreditando, você tá essa foto no meu celular, eu mostro ela pra você. Só que não é sobre a Sara que eu queria falar e nem sobre a minha luta. É sobre a ansiedade, porque eu tive uma crise forte de ansiedade esses dias e eu achei que era muito importante falar pra vocês sobre a ansiedade. Pra mim e pra alguns amigos meus que eu notei, a ansiedade ela tem sintomas que vão aparecer no corpo da pessoa. Aí a pessoa vai ficar sofrendo com isso. A ansiedade causa sofrimento em algumas pessoas. A ansiedade, ela é basicamente alguma coisa que você tem medo, mas que não tá lá. Tipo, não tem nada pra você ter medo, não é que você tá lá cagando de medo. E como não tem nada e você sabe que você tá com medo, isso é muito ruim, porque você não tem como expressar o seu medo de uma maneira racional. É tipo se você estivesse sofrendo uma pressão, mesmo que o ambiente que você esteja, ele seja super amigável. Tipo, você tá lá cercado de amigos, tá todo mundo fazendo o possível pra você se sentir bem, e você tá sofrendo de ansiedade. E ela também traz alguns sintomas fisiológicos. Por exemplo, algumas pessoas elas vão sentir tanta ansiedade que elas vão ficar com cólica, que quer dizer dor de barriga. Elas vão ter enjoo, elas vão ter disenteria, elas vão ter dor de cabeça, elas vão ter tontura e elas vão ter dores musculares. Porque o músculo ele fica rígido e dói. Gente, e esses sintomas eles vão ficar só na pessoa que tá sofrendo de ansiedade. Tem gente que vai disfarçar muito bem e tem gente que vai começar a chorar, tá? Mas se a pessoa não começar a chorar, ou então se a pessoa não for uma criança, geralmente é muito difícil a gente perceber que as pessoas estão ficando ansiosas ou desconfortáveis. Por isso eu queria falar alguns sintomas que você pode ver nos seus amigos, pra você fazer com que eles se sintam melhores, tá? Por exemplo, a voz lá da criatura abençoada muda. A pessoa tem uma voz super enérgica e alta que nem a minha, e aí de repente ela começa a falar assim, porque ela está ansiosa. E a voz dela você sente que tá ficando meio envergonhada, sabe? Não sei o que tá acontecendo, Gente, isso é muito sintoma de ansiedade que o corpo da pessoa tá mostrando. Ou então, a pessoa tem uma voz assim, e aí do nada ela começa a falar mais alto, e ela fica com essa voz assim, que parece que tem. Ela tá numa montanha-russa porque a voz dela tá descendo, subindo. Gente, isso é sintoma de ansiedade. Ou então, o seu amigo, ele é super extrovertido. Ele é aquele cara que, pá, ele chegou. E você já sabe que ele chegou. E ele se entrosa com todos os grupos, todo mundo conhece ele, todo mundo sabe quem que é o tal fulano. De repente, a pessoa, ela tá introvertida. Ela fica distante o suficiente do grupinho pra se alguém mais sem noção entrar no meio do grupo, ficar na frente dela, virar de costas, ela fica excluída. E ela não vai fazer absolutamente nada pra retomar o lugar que ela tava no grupo e voltar pra conversa. Gente, isso também é sintoma de ansiedade. Ou então, a pessoa, ela tá com muita dificuldade de se concentrar. Só que não é aquela dificuldade, tipo, vou ler os livros, não, melhor ler um quadrinho e tal, né? Tipo, ela só quer passar o tempo. Não. É um serviço que a pessoa faz todo santo dia, a pessoa é expert no serviço, e aí ela não consegue fazer. Uma coisa que geralmente, tipo, beber um copo d'água. A pessoa fala assim, eu estou com sede. Ela fica com dificuldade de achar o filtro de água. Qualquer coisa distrai ela. Gente, isso também é sintoma de ansiedade, tá? Por exemplo, tá lá super calor,
Tipo, tá, sei lá, assim não precisa estar tão calor, tá uns 25 graus, que é uma temperatura agradável. Os amigos estão andando de casaco. Ou então, tá frio, mas não tá tão frio assim. Tá uns 22 graus, que também é uma temperatura agradável, mas é uma temperatura assim um pouquinho friorenta, assim, né? Tipo, dá pra andar com uma camiseta e tal. E o seu amigo tá, tipo, morrendo de calor, ele tá com 5 ventiladores em cima dele. Gente, isso é sintoma de ansiedade. Você tá lá com o seu amigo que você conversa todo santo dia, que você sabe que é uma pessoa legal. A pessoa, ela tá quase que se enfiando na parede pra ficar longe de você. Sintoma de ansiedade. Gente, tem muito sintoma de ansiedade que a gente pode ver. E a gente pode fazer algumas coisas pra deixar os nossos amigos e também os nossos familiares confortáveis. Porque, sério, gente, não é frescura. A pessoa que tá com ansiedade, ela tá sofrendo. Ela tá lá com meu Deus, eu quero ir pra casa, eu quero morrer, eu quero, não sei. Ela tá sofrendo com isso e é muito desesperador. Eu tenho ansiedade e eu sei do que eu tô falando. Sério, de verdade, por favor, me ajudem. Não, mentira. Esse vídeo não é sobre a minha ansiedade, esse vídeo é sobre a ansiedade de todo mundo. Olha, se algum dos seus amigos fizer alguma dessas coisas, tem uma chance grande, sério, de verdade, dele tá sofrendo com isso, dele tá desconfortável e provavelmente ele querer ir pra um lugar que ele sinta seguro. Tipo, pelo menos a casa dele, tá pensando em ir pra casa ou ele tá tentando ficar perto de pessoas que transmitam segurança pra ele. Porque tem muita gente que vai chorar em crises de ansiedade. E é muito fácil de você ver, porque você olha pra pessoa, a pessoa tá lá chorando, se descabelando, você fala pra ela, o que tá acontecendo, fulano de tal? Aí o fulano de tal fala, eu tô nervoso com isso, eu não quero ficar aqui. Talvez ele não expresse com essas palavras, né? Geralmente ele não vai expressar com essas palavras. Mas dá pra você, tipo, notar. E tem gente que só vai, tipo, querer se enfiar na parede e ficar com um comportamento um pouquinho mais estranho que o normal, tá? Então, por favor, percebam esses sintomas e ajudem os amiguinhos. E se você perceber que é você que tá deixando a pessoa desconfortável, isso pode acontecer principalmente, sei lá, às vezes você é o crush dela, às vezes você é um professor novo da pessoa que tá lá, às vezes a pessoa mudou pra uma cidade nova e, não sei, colegas de trabalho novos, uma escola nova, uma academia, não porque na academia a gente fica sozinho. Sei lá, por exemplo, eu sou do judô e eu tive que trocar meus professores de judô. E eu ficava basicamente com a minha família lá. O povo do judô lá é minha família. O povo do último judô que eu fiz era minha família. E eu tive que trocar. E eu me senti muito desconfortável no começo. Então, assim, se você tá vendo que você tá deixando a pessoa desconfortável, e gente, não é tão difícil de perceber, dá um tempo pra pessoa. Deixa ela ficar à vontade, não força pro ambiente parecer amigável e fica na sua. Sabe por quê? A pessoa, ela tá ansiosa, mas ela não tá fazendo isso pra te magoar. Ela só tá ansiosa. Olha, internet, era isso que eu tinha pra dizer pra vocês hoje. Muito obrigada por terem me assistido. Hoje em dia eu acredito que eu aprendi a não bater no microfone assim. Agora eu bati. Mas muito obrigada por terem me assistido. Um grande beijo para todos vocês. E tchau. Oi gente, tudo bom? Olha, eu tô invadindo meu próprio vídeo porque faltaram algumas informações que eu esqueci de colocar, mas o vídeo já tava pronto, tá? Eu esqueci de dizer pra vocês como é que vocês fazem quando vocês tiverem uma crise de ansiedade, o que vocês têm que fazer pro organismo de vocês voltar ao normal. Aí eu fui buscar essas informações com a doutora Halina Rezende, que é doutora em psicologia e psicanálise pela PUC de Minas, tá? E eu vou deixar o áudio eu vou deixar o áudio dela aqui com vocês, pra vocês saberem o que vocês têm que fazer quando vocês tiverem uma crise de ansiedade. Era só isso mesmo, tá? Muito obrigada, beijo, tchau. A ansiedade, ela não aparece. Todos nós temos ansiedade natural. A ansiedade, ela só é caracterizada doença quando ela atrapalha a vida do indivíduo, que são os transtornos ansiosos, entendeu? Os transtornos de ansiedade. Então, assim, a ansiedade, ela existe já em todo o indivíduo. E ela é necessária existir até pra gente impulsionar a nossa vida. Porque se a gente não tivesse se a gente não tivesse nada de ansiedade, a gente não ia atrás das coisas da gente, né? De lutar pelas coisas que a gente quer. Mas, ela, em excesso, ela vira doença. Então, são os transtornos de ansiedade, que pode ser síndrome do pânico, fobia social, fobias em geral, fobias por objeto. Aí, quando atrapalha a vida do indivíduo, aí ela vira doença. Tanto que é importante, quando a crise começar a vir, a pessoa respirar profundamente 5 vezes. Por quê? Porque quando você respira profundamente, você manda oxigênio para o cérebro. Aí, com isso, naturalmente, o cérebro vai acalmando, entendeu? E aí a crise vai passando.